Olá, meu nome é Michel Paz Pereira, eu sou membro da Igreja Messiânica há cerca de 9 anos, eu me outorguei no dia 7 de setembro de 2013 e a minha experiência ela tem muito a ver com algo que eu sempre sonhei na minha vida, que era ser pai. E ela tem um resultado muito bacana, embora o início dela, assim como todas as experiências que eu conheço, não foi bem bacana. Eu vou compartilhar isso com vocês aqui no vídeo de hoje. Como eu falei, eu sempre quis ser pai e eu realizei esse meu sonho pela primeira vez em 2017. E isso foi muito acima de tudo que eu esperava, assim, eu sempre imaginava como seria quando eu fosse pai e foi uma experiência maravilhosa. Chorei muito, participei do parto lá da minha esposa. E assim, a emoção é gigantesca e eu sempre me considerei como uma pessoa que faz um bom trabalho como pai. Presente, participativo, ensinando a criança, estando lá sempre com as minhas filhas. E assim foi até 2020, onde foi o nascimento da nossa segunda filha, que também sempre foi algo que a gente sonhou muito, porque eu sempre sonhei ser pai de 2 crianças. E sempre tinha uma história, eu estava lá presente no nascimento dela, foi tão emocionante quanto. Só que teve a diferença crucial, depois que a Sara nasceu, que é o nome da nossa segunda filha, é que, por mais maravilhosa que seja a experiência de ser pai, tinha todo o acúmulo do cansaço que veio junto com essa nova função. Então, por conta disso, eu não me dei conta, mas eu acredito que no início eu não fui tão presente para a Sara quanto eu estava sendo para a Júlia. E por conta disso, pela questão da minha esposa ter que amamentar a Sara e dar mais atenção para a Sara, eu fiquei incumbido de ficar mais com a Júlia para não deixar a Júlia se sentir sozinha e tudo, coisa que a gente não passou com a Júlia. Por conta disso, diferente da primeira experiência de ser pai com a Júlia, que eu estava sempre presente, com a Sara eu não estava lá sempre presente com ela. Eu estava sempre presente o tempo todo também, mas não tinha aquela conexão que eu acabei desenvolvendo com a Júlia no primeiro momento. E por conta disso, a Sara não me aceitava tanto. E o fato dela não me aceitar tanto, não querer ficar tanto comigo no colo e tudo, isso muitas vezes me deixava meio sem paciência também. Ela tinha pouca paciência comigo, eu tinha pouca paciência com ela. E é o que eu achava na ocasião, né? E isso me incomodava. Claro que não era algo que eu gostava, eu me arrependia depois de eu me irritar com ela, que ela não estava querendo ficar comigo ali e tal. E todas as noites, quando ela acordava de madrugada, quando a gente estava tentando fazer o desmame dela, eu que ia lá de madrugada. E sempre que ela me via, ela abria o berreiro. Ela chorava muito, falava que queria mãe e tal. E eu, acordando de madrugada também, já perdia a paciência, já falava pra ela, não, vai ser eu que vou ficar e pronto, se quiser chorar, chora a noite toda. E era uma atitude que eu não tinha antes com a Júlia, eu estava tendo com a Sara. Então assim, por conta disso, os meus dias eram muito passando falando, caramba, como a Sara é difícil, como a Sara é difícil, como a Sara é difícil, como a Sara é difícil. Eu tinha essa convicção de que a Sara era difícil. Então teve uma experiência na igreja, teve uma situação na igreja, um evento onde o ministro ele faria um encontro com os pais, um encontro para pais. E chegando nesse encontro, foi aí que a minha experiência aconteceu, que a grande mudança de fato começou. Foi quando o ministro ele leu um ensinamento que eu já tinha lido várias vezes sobre o mau comportamento dos filhos, só que eu acho que é aquela questão que falam, né, para ler os ensinamentos várias vezes, porque a gente está em outro momento, outro ponto da nossa vida que a gente absorve aquilo de forma melhor. Então a frase era falando que o mau comportamento dos filhos é infalivelmente ligado ao mau comportamento dos pais. Então assim, não é que no ensinamento estava que era muitas vezes está ligado, ou então geralmente está ligado. Não, está escrito lá, o mau comportamento é reflexo do mau comportamento dos pais. E naquele momento aquilo me atingiu com uma pedra, assim, foi uma pedrada que eu tomei, um tapa na cara. E a partir daquele momento, e com a palestra que o ministro fez, com a apresentação que o ministro fez junto com a gente, com as palavras dele, aquilo mudou minha vida. Foi uma mudança que eu saí daquele encontro modificado como pai. Não foi uma mudança que foi gradativa, foi automática, porque como eu falei, naquele encontro eu entendi que eu era meu, que a responsabilidade era minha, eu era o pai. Eu era o pai de uma criança de 1 ano e 5 meses, 6 meses de criado que ela tinha,
E quem tinha que mudar era eu, não era a minha filha. E eu percebi tudo que eu estava fazendo de errado, a falta de paciência. Eu já antecipava, caramba, vou ter que acordar de madrugada para ficar com a Sara. Caramba, se ela ficar comigo, eu sei que vai ser um estresse. Caramba, a Sara é difícil. Então eu comecei a avaliar esses tipos de pensamentos que eu tinha e pensei, cara, como eu tenho agido errado com a Sara. Então eu me lembro que eu saí dali, eu abracei a Sara. Eu pedi desculpa para ela pela forma como eu vinha agindo com ela até aquele momento e eu mudei. O meu sentimento para com a Sara passou a ser de pura gratidão, agradecer a Deus, a minha chama todos os dias por ter ela, por ela ser exatamente daquele jeito. E a partir daquele momento, sempre que ela tinha alguma atitude que antes desse encontro com o ministro, ela seria uma atitude que me tiraria do sério e criaria um momento de conflito onde ela entraria, começaria a berrar, eu perderia a paciência e sairia, talvez iria para o quarto. A partir daquele momento, quando ela começava a dar algum indício de alguma dessas atitudes que antigamente me deixaria irritado, parece que eu de fato fui tocado por Deus e por Meixo Sama e aquilo não mais me irritava. Eu entendi a minha posição e como responsável, como uma pessoa que de fato tem que dar o primeiro passo, como exemplo, eu abaixava, eu passei a fazer algo tão simples. Eu abaixava e ao invés de eu falar, Sara, para de chorar e tal, eu abaixava e falava para ela, filha, tá tudo bem, vem cá com o papai. Abraçava ela e falava, tá tudo bem, o que foi? E pronto, em menos de uma semana, inclusive essas atitudes dela que antigamente me causavam essas irritações, elas mudaram, essas atitudes dela inclusive pararam de ter. As madrugadas passaram a ser mais tranquilas, até que as coisas foram mudando, até um ponto em que ela começou a falar mais e quando ela começou a falar, uma das primeiras coisas que ela falou é que eu era o melhor amigo dela. E não só isso, como eu me sentia como sendo o melhor amigo dela de fato naquela ocasião, porque eu tinha mudado como pai. Mas foi mais do que só isso, eu mudei como ser humano. Eu percebi que você estando numa posição de modelo, você tem que dar o primeiro passo. Eu era a pessoa que tinha entendimento. Eu estava com os meus 32, 33 anos, tinha todo o conhecimento dos ensinamentos que eu lia, então eu estava com a ideia de que uma criança tinha que dar o primeiro passo e mudar, que a criança era difícil. Não, eu que era difícil com a criança. E quando eu entendi isso, a primeira atitude saindo daquele encontro, depois de dar um abraço nela, foi nunca mais usar a palavra difícil. Nunca mais falei para minha esposa, para ninguém, para ela, que ela era uma criança difícil. Nunca mais. Se chegava a algum ponto em que eu sentia que era algo desafiador, eu falava, poxa, a Sara está sendo desafiadora hoje. E foram pequenas mudanças que fizeram uma diferença grande. E hoje em dia, ela é uma criança muito fácil de lidar. Ela acorda de madrugada e me chama. Ela acorda de madrugada e fala, papai, papai. Pelo costume dela, quando ela acorda de manhã, ela vai lá, me dá um abraço. E eu consigo falar que hoje ela disparada a minha melhor amiga. Junto com a Júlia, que sempre foi maravilhosa também. E a Sara é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, porque não só ela é uma filha, que veio com uma dádiva de Deus, como ela também, junto com ela, veio uma lição de vida que me mudou como ser humano, como pai, como messiânico, e eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Eu só tenho a agradecer a Deus, a Meixo Sama e a Sara por essa experiência.